Glória a Deus, Deus te abençoe. Amém, queridos? Como o Lucas Pimentel não está aqui em cima hoje, vou fazer o papel dele, né? Quantos estão felizes nessa noite? Graças a Deus, estamos felizes, né? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, e sem que você fique de cara feia comigo, porque você acabou de sentar, né? Você poderia ficar em pé só um pouquinho, só para nós lermos a palavra, e depois você vai sentar e não vai mais levantar até o final do culto. Mas eu gostaria que você ficasse de pé, se for possível. Mateus capítulo 14, Guilherme, por favor. Coloca aí pra gente, meu amado. A garganta tá uma bênção, mas vai dar tudo certinho. A partir do verso 22, tá, Guilherme? Por favor. Nós vamos ler do 22 até o verso 32. Amém? Depois você vai se assentar, vai ficar quietinho, só ouvindo a palavra do Senhor. Se você não achou, se você não tiver uma Bíblia aí ao seu alcance, você pode pegar uma colinha ali no nosso projetor. Amém? Você achou? Podemos? Mateus capítulo 14, a partir do verso 22 diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém, querido? Fecha seus olhos só um pouquinho, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa, te louvando, falando contigo em oração e ouvindo, Senhor Deus, a tua voz de forma clara através da tua palavra. Já temos recebido algo do Senhor nesse lugar, nessa noite, mas te pedimos, fala mais um pouquinho conosco. Agora, através da ministração da tua palavra, Paizinho querido, fala até aquilo que a gente não veio ouvir. Mas fala, Paizinho, porque tu sabes de que maneira cada coração entrou por essas portas. Tu sabes o que cada um veio pedir de ti. Tu conheces aqueles que estão tristes, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão muitas vezes angustiados, preocupados, ansiosos. O Senhor conhece, Senhor Deus. Por isso, em nome de Jesus, toma cada um dos teus filhos nessa noite, não só esses que estão aqui no santuário, mas também os que nos acompanham pela transmissão, aqueles que em outro momento, Senhor Deus, acessarão este culto e assistirão, ouvirão esta palavra, que o Senhor possa alcançá-los e abençoá-los da mesma maneira. Em nome de Jesus, Paizinho, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa, na tua presença nessa noite. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, e todo o povo de Deus receba e diga: agora você pode se assentar só um pouquinho. Amém, queridos? Amados, só para os irmãos se situarem aí no que estava acontecendo aí, meu querido, muito obrigado. A garganta estava precisando mesmo. Só para os amados se situarem mais ou menos no que estava acontecendo aí, o que tinha, na verdade, acabado de acontecer aqui? Jesus tinha acabado de realizar aquele grande milagre que nós conversamos aqui alguns dias atrás, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Os irmãos lembram disso, né? A gente conversou bastante aqui algumas quartas-feiras passadas, uma galera ali ouvindo Jesus falar, ficaram ali por um bom tempo, e já ficando tarde, os discípulos: Mestre, olha só, despede essa galera, Senhor, porque o lugar aqui é deserto, até eles chegarem num lugar onde eles possam providenciar alguma coisa para eles comerem, já está tarde, então despede a galera. E Jesus: não, vocês mesmos alimentem eles, dê de comer. E ali eles apareceram ali 5 pães, 2 peixinhos, Jesus pegou, multiplicou,
todo mundo se alimentou, segundo a Bíblia, né? Aproximadamente 5 homens, sem contar mulheres, 5.000 homens, perdão, sem contar mulheres e crianças, e ainda todos comeram, se fartaram, ainda sobraram 12 cestos. Enfim, queridos, era esse milagre que eles tinham acabado de vivenciar. E aí a Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e despediu a multidão, falou: vocês vão na frente que eu vou despedir aqui a galera, e depois, né, a gente se encontra e tal, enfim. Mas, queridos, vamos ser sinceros. Eles estavam ali na presença do próprio Jesus, ouvindo Jesus falar, né? E o problema que eles poderiam vir a ter, que era a falta de ter o que comer, Jesus já tinha resolvido, né? Porque a Bíblia diz que eles comeram, se fartaram e ainda sobraram 12 cestos. Então, caso alguém viesse a ter fome de novo, ainda tinha pão, ainda tinha peixe. Então, o que acontece, queridos? De repente, eles queriam até continuar ali, na presença de Jesus, ouvindo o próprio Jesus ensinando. Tinha um pãozinho fresquinho, porque eu creio que aquele pão que Jesus multiplicou era fresquinho, como se saído do forno naquele momento, né? O peixinho fresquinho. Então, queridos, eles tinham tudo para desejar continuar ali, ouvindo Jesus falar, comendo um peixinho, comendo um pãozinho, sentado ali naquela grama, naquele lugarzinho agradável, aprazível. Só que Jesus falou: não, olha só, falou para os discípulos: vocês entram no barco e atravessa aí que depois eu encontro vocês. Enquanto ele despedia as multidões, então, em outras palavras, Jesus falou: gente, olha só, agora voltem para a casa de vocês já ouviram a palavra, vocês já estão alimentados, então está na hora de ir embora, né? Eu creio que de repente alguns devem ter falado assim: estava tão bom aqui, estava tão gostoso ouvindo o Senhor falar, e agora então, porque antes a gente até estava ouvindo o Senhor falar, mas a gente estava assim um pouquinho de fome, mas agora nem fome a gente tem mais, a gente está satisfeito, a gente queria ouvir o Senhor falar mais um pouquinho, está tão gostoso aqui, conjecturando só para os irmãos entenderem, né? Então de repente o desejo de alguns, não vou dizer todos, mas de alguns dos que ali estavam, qual era o desejo deles? Continuarem ali, ouvindo Jesus, comendo um peixinho, comendo um pãozinho, estava gostoso, estava confortável, aprazível aquele lugar. Só que Jesus disse o quê? Não, vamos embora, está na hora de ir embora. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que mesmo que você esteja num lugar gostoso, aprazível, confortável, ou seja, num lugar muito bom de ficar. É legal, né, queridos? Só que tem um perigo. Em lugares assim, em ocasiões assim, em circunstâncias assim, nós corremos o risco de nos acomodarmos. E esse é o grande perigo. Aprenda uma coisa no início desse culto para você levar para a tua vida. Principalmente na nossa vida espiritual, nós não podemos e não devemos nos acomodar. Você está conseguindo compreender? Queridos, seja sempre, vou usar essa expressão só para você entender, seja sempre aquele crente insatisfeito. Como assim, pastor? Insatisfeito que vive reclamando, murmurando? Não, não é isso. Mas aquele crente insatisfeito que está sempre querendo mais de Deus, que está sempre buscando, ansiando, desejando receber mais de Deus. Ainda que você vivencie uma experiência maravilhosa, como a experiência que eles vivenciaram, eles comeram ali de um pãozinho fresquinho, um peixinho fresquinho, que Jesus multiplicou de 5 pães e 2 peixes, alimentou a mais de 5.000, sem contar mulheres e crianças. Então, com certeza, eles estavam ali extasiados por aquela maravilhosa experiência que tiveram com Jesus, não só pelo fato de comerem, mas pela forma como aquele alimento foi providenciado para eles. Então, com certeza, eles estavam ali ainda, vamos dizer assim, né, desfrutando daquele maravilhoso milagre. Mas é como se Jesus dissesse assim: comeram? Estão satisfeitos? Já ouviram a palavra? Então vamos em frente. Vamos seguir. Não podemos ficar parados. Quantos de nós, queridos? Quantos de nós estamos acomodados na nossa vida espiritual? Irmão, como é que está a sua vida espiritual, irmão? Pastor, tá bom. Tem pastor que fala uma coisa que eu acho muito interessante.
Sabe qual é o perigo de você se acostumar e se acomodar com o bom de Deus? É que isso pode impedir você de viver o sensacional de Deus que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Você está satisfeito, está acomodado aí no bom? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não quer só esse bom para você. Ele quer para mim e para você muito mais do que o bom. Ele quer o maravilhoso, Ele quer o esplêndido, Ele quer o sensacional, Ele quer o espetacular dele para mim e para você. Mas muitas vezes nós estamos vivendo, né, num lugar assim tão gostoso, num lugar assim tão aprazível, num lugar assim tão confortável, e nós nos acomodamos. Porque nós, queridos, nós temos a tendência de nos acomodar, não é só em circunstâncias boas, não. Às vezes até em circunstâncias nem tão boas assim, nós somos acomodados por natureza. Você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo aqui bem superficial para você entender. A pessoa tem uma dor de dente. Ele tem um dente que está incomodando ele, e ele sabe que aquele dente ali não tem mais jeito, vai ter que fazer o quê? Arrancar. Só que aí alguém fala assim para ele: meu querido, olha só, tem um remedinho, você passa assim no dente, sabe? Você bota, rapaz, aquele negócio deixa dormente, assim, você fica bonzinho, você não sente mais dor. Aí o que o cara faz? O cara vai lá, providencia o remedinho, né? Passa no dente. O que acontece com a dor? Vai embora. Ele vai ao dentista arrancar esse dente? Vai? Muito provavelmente não. Ele sabe que a solução definitiva é arrancar. Só que ele arrumou, queridos, um paliativo. Ele arrumou uma solução ainda que temporária. Começou a doer, ele vai lá e bota mais um pouquinho da pastinha milagrosa, e aí vai ficando com aquele dente na boca, ó. E acaba se acomodando. Não é assim? A cama quebrou o pé. Vou dar outro exemplo superficial para você entender. Aí a esposa fala assim: amor, temos que providenciar outra cama para nós. Não, mulher, não precisa não. O camarada vai lá no quintal, arruma um paralelepípedo. Levanta a cama. Vai, mulher, bota aí. Ficou. Vai ficar mais uns 5 anos com aquele paralelepípedo ali embaixo da cama. Porque se acomodou. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Deus não tem para mim e para você paliativos. Ele não quer que vivamos de paliativos. Não está muito legal não, vou dar um jeitinho aqui, sabe como é que é? Pastor, de vez em quando me dá uma fraqueza espiritual, aí eu vou lá e leio a Bíblia um pouquinho, pastor, eu fico fortão, pastor. Aí fico mais 2 meses sem pegar na Bíblia. Você está conseguindo compreender? De vez em quando eu tenho um probleminha espiritual e tal, aí corro, pego o questionário do Vida com Deus, faço todinho. Aí mando para o pastor Luiz Almeida. Aí depois fico mais 15 dias sem fazer. E aí eu vou vivendo a minha vida espiritual de paliativos. E aí o grande perigo, como eu já disse para os irmãos, qual é? É que a gente acaba se acomodando e se acostumando com essa situação e vamos vivendo a nossa vida assim, meio que um relacionamento superficial com Deus. Você está conseguindo entender? Era mais ou menos isso que Jesus estava querendo dizer para essa galera aqui. Gente, olha só, eu sei que vocês estão extasiados, porque qualquer um de nós ficaria, né, queridos? Mas é como se Jesus dissesse: olha, mas vamos embora, vamos para frente, tem mais coisa aí. Eu tenho mais para vocês. Fala para os discípulos: entra no barco e atravessa, mas mestre aqui está... Vai, tem mais coisa esperando vocês lá do outro lado. Vamos embora. Você está conseguindo entender, queridos? Muitas vezes vivemos assim, né? Deus faz alguma coisa maravilhosa num determinado culto. Pastor, como é que foi o culto de domingo? O culto de domingo foi sensacional, maravilhoso. Só que tem um problema, queridos. O que aconteceu no culto de domingo, ficou no domingo. Ainda que eu fique um tempo, né, digamos assim, alguns dias, ainda bebendo daquilo que Deus fez, daquilo que Deus operou naquele culto, porque tem determinados cultos que é isso mesmo, né? Deus faz coisas tremendas que a gente fica dias, né, vivendo aquilo. Eu até entendo que é normal, é comum você viver, por isso que eu usei a expressão dias. Mas, olha para mim, você
pega um irmão, uma irmã e pergunta: irmão, como é que você está, irmão? Como é que está a sua vida com Deus? Rapaz, eu estou na bênção. Deus tem feito grandes coisas na tua vida? Pastor, Deus fez coisas grandes na minha vida. Foi mesmo? Foi quando? Pastor, Deus fez coisa maravilhosa na minha vida. No culto que a gente fez aqui, pastor, no ano de 2022, a gente fez um culto aqui em dezembro. Irmão, nós estamos em 2024. Não estou dizendo que você não possa lembrar de um culto de dezembro de 2022. Não é isso que eu estou dizendo para você. O problema está em você tentar ficar vivendo do que Deus fez há 2 anos atrás. Isso é sinal claro de que aconteceu o que com a sua vida espiritual? Ela está estagnada. Você se acomodou. O culto de domingo foi maravilhoso? Sim. Mas eu quero que o de hoje seja melhor. Ou será que o nosso Deus, o padrão dele é oscilante? Não, Deus domingo estava arrebentando. Mas hoje, quarta-feira, geralmente quarta-feira Deus não faz muita coisa, não. Acho que quarta-feira Deus não está muito bem-humorado, não está muito legal, não, que quarta-feira a coisa é mais fraquinha. Será que é assim que funciona? Se o culto não foi o culto, será que a culpa está em Deus? O que os irmãos acham? Se o culto de quarta-feira não é tão bom quanto o culto de domingo. Ah, pastor, mas por que domingo, pastor? Domingo a igreja está lotada, pastor. Domingo, geralmente, quem prega é o pastor Carlos. Quarta-feira é o pastor Jorginho. Você está conseguindo compreender? É melhor. Tem que ser melhor. Cada dia é melhor, cada vez mais. Porque é isso que a Bíblia diz em Provérbios, que a vida do justo é como a luz da aurora, que um dia está brilhando, o outro não. Um dia está brilhando, o outro não. É assim que fala Provérbios, gente? Como é que fala? A vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e... Olha aí, queridos. Mais e mais. Deixando bem claro que a coisa tem que ser constante e crescente. Você está conseguindo entender? Não se acomode. Não se acomode na sua vida espiritual. Queira sempre mais de Deus. Busque sempre mais de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você busca, mais você recebe. Quanto mais você busca, mais você recebe. E não precisa ficar preocupado, porque não acaba. Você lembra daquela viúva? Que o profeta falou para ela, estava toda endividada, correndo o risco de perder os filhos. Profeta, você tem o que em casa? Ah, eu tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Então a solução está aí, minha filha. Vai, pede vasilhas emprestadas para todos os teus vizinhos. E o profeta, querido, essa passagem é tremenda. O profeta fala assim para ela: pede vasilhas vazias. E na maioria das traduções ele fala assim: e não pede pouca não, tá? Pede muita. E a mulher foi e pediu algumas vasilhas, né? E o que a Bíblia diz, amados? Ela pegou aquela vasilhinha de azeite que ela tinha em casa e ia enchendo as vasilhas que ela pegou emprestada. A Bíblia diz que encheram quantas vasilhas? Todas. Todas as vasilhas que ela tinha em casa foram cheias. Então, só para os irmãos entenderem, conjecturando sem cometerem uma heresia. Se ela pegou 50 vasilhas, quantas vasilhas foram cheias? Quantas, igreja? 50. Aí eu te pergunto, se ela tivesse pegado 500, quantas vasilhas seriam cheias? Todas as 500. Não acabava, só acabou quando encheu a última vasilha, aí parou. Bem assim é o meu Deus, o teu Deus, é uma fonte inesgotável, meu amado, aleluia. Quanto mais você cava, quanto mais você busca, quanto mais você requer dele, mais ele te dá, mais ele tem, mais ele faz, mais ele opera. Pastor, então por que isso não acontece na minha vida? Porque o problema não está em Deus, o problema está em mim e em você, que nos acomodamos. Amém, queridos? Vamos seguir, que tem umas coisinhas aqui muito legal para a gente conversar. O verso 22 mesmo, tá? Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco, fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Agora, queridos, olha só o verso 23, o que fala. Põe o 23, por favor, Guilherme. Diz o quê? E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de fazer o quê, igreja? Para descansar. Jesus estava cansadão, né? Foi isso? Não está falando isso ali? Jesus subiu ao monte para... Na minha tradução está dizendo que ele subiu para descansar. Ali está escrito orar, né?
A minha também está a orar, tá, queridos? Ele subiu ao monte para fazer o quê? Olha para mim. Eu sei que você está entendendo, mas só para que você não saia daqui com dúvidas. Ele subiu ao monte. Quem subiu ao monte? Quem, igreja? Vou perguntar de novo para você responder com convicção. Quem? Jesus. Subiu o monte. Para fazer o quê? Orar. Quem é o nosso padrão? Quem é o nosso parâmetro? Quem é a nossa referência? Então, se ele valorizava, priorizava, se preocupava, praticava esse negócio chamado oração, nós também precisamos fazer. Você está conseguindo compreender? Jesus era um camarada ocupado, sim ou não? Muito ocupado, queridos. Jesus não conseguia, primeiro que ele não conseguia parar. Tanto é que você lembra que a gente conversou aqui algumas quartas-feiras, que quando ele recebeu a notícia da morte do João Batista, ele fez o quê? Se retirou, foi para um lugar sozinho, ficou muito tempo sozinho. Logo a galera apareceu para ele operar algumas coisas, né? Então Jesus era muito ocupado, porque era muito assediado, era muito solicitado, requisitado. Mas mesmo com tudo isso, queridos, olha o que a Bíblia diz ali, ensina para mim e para você. Jesus subiu ao monte e foi fazer o que, igreja? Foi orar. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? O que Deus está falando para a gente nessa noite? Amados, olha para mim. Se Jesus, que era Jesus, separava um tempo para estar a sós com Deus em oração, imagina eu e você. Se Jesus entendia que ele tinha essa necessidade, imagina eu e você. Mas sabe o que acontece, queridos? Nós somos muito ocupados. Nós estamos sempre com a nossa agenda muito cheia. Os nossos dias são muito atarefados. Não temos tempo para oração. E vou falar uma outra coisa aqui para os irmãos. Se você parar para reparar, parar para reparar é legal, né? Até nos nossos cultos. Não tenho nada contra, tá bom, queridos? Mas vou falar o que Deus me colocou aqui em cima para falar, porque se eu não fizer isso, depois ele cobra de mim. Não tenho problema nenhum com louvor, gosto. Mas não estou falando só a Igreja Batista Central do Rio, não. Estou falando em geral. Vou usar números para você ter uma noção. Gastamos 1 hora do nosso culto louvando a Deus e gastamos 5 minutos orando. Você está conseguindo entender? Jesus subiu para orar. Pastor, mas de repente ele foi fazer uma oração assim bem rapidinha, né? Será que foi? Olha o que diz o versículo. Ele subiu ao monte a fim de orar o quê? Sozinho. Então olha aqui o que eu aprendo. Não tenho dificuldade nenhuma com oração comunitária coletiva. Não tenho problema com isso. Isso também é bíblico. Agora, querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você ficou, você e Deus, sozinhos? Quando foi? Precisamos. Você precisa ter os seus momentos a sós, você e Deus, sem mais ninguém por perto. Vou repetir para você entender, sem mais ninguém. Pastor, o senhor não está entendendo, eu sou dona de casa, pastor, eu tenho 3 crianças lá em casa que só o sangue de Jesus. Minha querida, quando eles forem dormir, quando eles forem para a escola, eu não sei o tempo, a hora, mas você também precisa de um momento a sós, você e Deus. Sem filho, sem marido, sem esposa, sem irmão, sem primo, sem cunhada, sem pastor, sem igreja. Você e Deus. Eu aprendo isso aqui com Jesus. Porque você e Deus, você pode rasgar o teu coração sem reservas. Porque tem determinadas orações, queridos, que você não pode fazer na frente de todo mundo. Jesus mesmo, quando foi orar no Getsemane, que ele ora, a minha alma está terrivelmente angustiada. Jesus podia fazer uma oração dessa na frente de qualquer um? Você e Deus. Você está conseguindo entender? Isso que eu aprendo aqui com Jesus. Subiu o monte dele, ó. Jesus tinha um monte.
que eu estou querendo dizer para você? Que Deus só ouve a gente no monte? Não, também não tenho dificuldade nenhuma se você gosta de ir para o monte, se você tem o costume de ir para o monte, não tem problema com isso. O meu problema é quando você começa a endeusar o monte. Ah, pastor, tem um monte lá em São João de Meriti, pastor. Pastor, como Deus fala naquele monte, pastor? Tem problema nenhum com o seu monte lá de São João de Meriti, mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu tenho um monte dentro do meu quarto, que eu ajoelho e Deus também fala comigo pra caramba. Onde é o teu monte? Eu já falei para os irmãos várias vezes que um dos lugares onde Deus mais fala comigo, no banheiro. De vez em quando alguém tem até que bater. Morreu aí? Se bobear, a gente até perde a noção do tempo. É o meu monte. Agora, graças a Deus, Deus me deu um lugar que eu tenho um cantinho, né? Que eu tenho feito do meu monte atualmente, graças a Deus por isso. Não precisa mais ser no banheiro. Mas o teu monte, onde é? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu vou ser mais claro para você entender. Qual é o lugar físico que você tem na tua casa, onde você ficava você e Deus sozinho? Pastor, não tenho. Então precisa ter. Precisa ter. Sabe por quê, queridos? Não estou aqui querendo dizer para você que Deus só vai falar com você naquele lugar. Não é isso, não. Mas quando você, queridos, porque isso está na nossa mente, isso ajuda. Quando você estabelece um lugar físico, isso aí, queridos, ajuda até você a se doutrinar, ajuda até você, todas as vezes que passar por aquele lugar, de repente você fala, caramba, hoje eu não parei ainda para falar com Deus. Você está conseguindo compreender? Você parou aquele lugarzinho ali no quartinho, de repente você passa lá, ih, não parei para orar hoje, eu e o papai. Vai te ajudar, vai te doutrinar. Você está conseguindo compreender? Onde é o teu monte? Pastor, não tem, então começa a buscar, Senhor, me mostra um lugar. Pode ser na tua laje, pode ser na tua varanda, pode ser no teu quarto, pode ser no teu banheiro. Não sei onde você vai estabelecer o teu monte, mas você precisa ter o teu monte. Um lugar onde você vai ficar, você e Deus. Um lugar onde você vai poder ter intimidade, onde você vai poder rasgar o teu coração, onde você vai poder falar para Ele tudo que Ele já sabe, mas que Ele quer te ouvir falar. Você está conseguindo entender? E aqui diz o quê? Ele ficou sozinho, ponto. Ao cair da tarde, olha só, queridos, não foi 2, 3 minutos, não. Jesus ficou orando um período considerável. Hoje em dia, nós começamos a orar. Se a gente ficar mais de 3 minutos orando, começa a dar coceira. Se pedir para dobrar o joelho, então, querido, não vou falar das irmãs e dos irmãos de idade, não, que a gente entende a limitação, tá? Mas tem uma meia dúzia de jovem aí que se botar de joelho 2 minutos, não consegue levantar. E quando levanta, aí pastor, você me responder, não, vou te perguntar, quando foi a última vez que você se ajoelhou para orar? A gente aqui tinha um período que a gente botava os irmãos de joelho, né? 40% da igreja se ajoelhava para orar quando a gente pedia, porque a gente não ordenava, né? Porque você não é obrigado a fazê-lo, até porque não é a posição do teu corpo que vai fazer a diferença, né? Mas só para você entender o que Deus está falando com a gente nessa noite. O exemplo que Jesus, o nosso parâmetro, dava para nós. Ficou orando lá até ao cair da tarde. Também não precisa me responder. Quanto tempo você orou hoje? Pode juntar aí todas as orações que você fez durante o dia. Todas elas. Tenho certeza que pouquíssimos que estão aqui dentro vai chegar a 5 minutos. Vocês estão conseguindo entender o que Deus está falando com a gente nessa noite? Vamos seguir, queridos, por causa do nosso horário? Porque o verso 24 diz assim, pode botar o 24, Guilherme, por favor. Entretanto, o barco, agora falando do barco que os discípulos entraram, para você se situar, tá bom? Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Agora olha aqui para mim.
Lembra que eu falei que Jesus falou, ó, vou despedir aqui a galera e tal, falou por discípulos. Entra no barco, atravessa para o outro lado. Lembram disso? Então me ajuda aqui, queridos. Aqueles discípulos entraram naquele barco obedecendo uma ordem direta de quem? De quem, igreja? De Jesus. Sim ou não? Entraram por conta própria? Falou, Jesus, ó, estamos aqui um tempão já, não aguento mais ver a cara dessa galera aí. Esse cara não pode ver a gente que fica pedindo pão, pedindo peixe, já comeram pra caramba. A gente quer ir embora, vamos entrar no barco. Vambora, Pedro, vamos embora. Eles entraram naquele barco por conta própria? Sim ou não? Não, eles entraram porque foram mandados por quem? Por Jesus. Então, eu entendo que eles estavam fazendo aquela travessia, obedecendo a uma ordem expressa do mestre. Sim ou não? Mas mesmo assim, no meio da travessia, o que aconteceu? As ondas se levantaram por causa do vento. E a expressão diz vento contrário. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que mesmo que eu esteja em obediência, isso não nos isenta de termos que enfrentar tempestades, ventos contrários, mar revolto. Pastor, o que isso quer dizer com isso? Eu vou traduzir para você entender. Mesmo que busquemos ser crentes fiéis, isso não nos isenta de passarmos por tribulações. Porque muitas vezes parece que esse negócio é meio contraditório, né? Ah, pastor, se eu não sou crente, eu passo por dificuldade, passo por tempestades. Se eu sou crente, eu passo também. Então qual é a vantagem? Um detalhezinho simples. Quando você é de Jesus, Ele passa as tempestades contigo. Quando você é de Jesus, João, Ele entra junto contigo no teu barco. Aleluia. Aí você vai falar assim, pastor, mas na passagem que o senhor está pregando aí não foi assim. Jesus mandou os caras aí e não entrou não. É. Calma, querido, que você já vai entender o propósito. Mas temos que entender que mesmo em obediência, mesmo no centro da vontade de Deus, mesmo que busquemos ser crentes fiéis, ainda assim, estamos sujeitos a enfrentar as tempestades. Por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes, a gente de vez em quando ouve isso por aí, né? Ih, irmão, está passando luta? Ih, isso é pecado, irmão. Está em pecado. A gente não ouve essas baboseiras por aí de vez em quando, né? Em alguns casos, a gente até sabe que é, porque o pecado a gente sabe que não traz coisa boa. Mas não significa que necessariamente todas as tempestades e adversidades, o motivo seja pecado. Esses discípulos aqui não estavam em pecado, estavam? Não estavam. Pelo contrário, entraram naquele barco porque Jesus mandou. Então, quem sabe nessa noite, eu estou falando para alguém que está passando luta, passando tempestade, passando dificuldade. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem consciência que você está no centro da vontade de Deus, fique tranquilo, fique tranquila, porque Ele tem bênção, Ele tem vitória para a tua vida. Me lembro que uma empresa que eu trabalhei, isso aconteceu em 2 empresas. E teve uma delas que eu já falei isso aqui para os irmãos, fui promovido. 15 dias depois, João, de ser promovido, eu fui demitido, já viu isso? A benção. Aí você fala assim, pastor, então o senhor fez alguma coisa errada, o senhor deve ter roubado. Irmão, não fiz nada. Absolutamente nada. Fui promovido, coisa de 15, 20 dias depois, me chamaram no departamento pessoal, aquelas palavrinhas chiques, né? A empresa não necessita mais do seu serviço, coisa e tal. E eu saí meio desolado, meio triste, meio chateado. Mas tinha consciência de que eu não contribuía em nada para estar passando por aquilo. Você consegue entender? Sempre procurei ser bom funcionário, cumprir com as minhas obrigações, chegar no horário, sair no horário, fazer o meu serviço da melhor maneira possível, até porque, além de ser a minha obrigação como funcionário, como profissional, isso também é, espiritualmente falando, testemunho.
Amém, queridos? Pastor, vou trabalhar numa empresa que o pessoal lá falou que lá não pode pregar. Glória a Deus, meu amado. Você vai ter a oportunidade de pregar com a tua vida, o teu testemunho. Não pode falar de Jesus? Então não fala, vive. Então eu tinha consciência de que não tinha feito nada para ser mandado embora. E Deus me confortou. E me abençoou, me sustentou. Já falei isso aqui para os irmãos inúmeras vezes. Nunca deixou faltar nada. Na época, meu filho Daniel estava pequenininho. Está por aí em algum lugar. Ali. Pequenininho. Faltou nada. Eu lembro, minha esposa está aqui que ela sabe disso. A gente fez um chá de fralda. Lembra, filha? Irmão, tinha uma parte do guarda-roupa que tinha aqui na casa da minha sogra que não tinha mais onde botar fralda, Lucas. Olha para mim. Deus é fiel. Você que está enfrentando esse vento contrário, como esses discípulos aqui estavam, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está no centro da vontade de Deus em obediência, fica firme, porque Ele é contigo. Ele é contigo, Ele não vai deixar o teu barquinho afundar, não. Ele é contigo, mas vamos seguir aqui por causa do nosso horário, porque o verso 25 diz assim, de madrugada, olha só, querido, agora olha para mim, imagina, de madrugada no meio do mar, onda lá em cima, ventando. Aí o verso 25 diz assim, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Olha para mim. Jesus estava lá no monte orando, sim ou não? E aí de repente ele desce do monte, encerrou a oração, e vai até onde esses discípulos estavam. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Conjecturando, sem cometer nenhuma heresia, só para você entender. De repente, Jesus estava lá orando gostoso, lá na presença do Pai, né? Conjecturando, a Bíblia não fala isso não, tá, queridos? De repente, na oração, o Pai falou assim para ele, vai lá. Desce que o negócio está esquisito lá, eles estão precisando de você. E a Bíblia diz que Jesus foi na direção, andando até onde aqueles homens estavam. Porque ele sabia que aqueles homens estavam enfrentando momentos difíceis. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que está me vindo aqui no coração agora e eu preciso fazer isso para você. Você que está enfrentando momentos difíceis em qualquer que seja a área da tua vida, fique em pé, por favor. Não precisa ficar com vergonha, não. Pode ficar de pé. Isso. Você que está enfrentando um momento difícil. Pastor, estou passando um momento difícil lá no meu trabalho. Fique em pé. Pastor, estou passando um momento difícil na minha saúde. Fique em pé. Pastor, estou passando um momento difícil na minha vida espiritual. Fique em pé. Ainda tem mais umas coisinhas aqui para a gente falar. Estou terminando, tá? Ainda tem mais coisa ainda. Mas eu senti no coração de fazer isso com você agora. Olha para mim, pela fé, tá? A Bíblia diz que Jesus foi até onde aqueles homens estavam. Você que está passando um momento difícil nessa noite, pela fé, sinta Jesus chegando aí pertinho de você, ó. Aleluia. Sinta Ele chegando do teu lado. Porque isso é promessa dele na palavra. Ele diz, eis que estou convosco. É promessa dele. Sinta ele do teu ladinho, pegando na sua mão, te abraçando, te confortando e falando, filho, filha, eu estou aqui, você não está sozinho não. Eu sei que dá medo de madrugada, as ondas altas, os ventos contrários. Eu sei que dá medo, mas eu estou aqui. Essa tempestade não vai te matar. Esse não é o teu fim. Eu estou aqui. Eu sei exatamente o que você está sentindo, eu sei exatamente o que você está passando. Muitas vezes o inimigo das nossas almas tenta colocar na nossa cabeça que Deus não está vendo, que Deus está indiferente, que Deus não liga. Mentira! Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele se importa com você. Aleluia!
E assim como ele fez na vida desses homens aqui, ele vai fazer na tua vida, ele vai mudar esse negócio, ele vai mudar essa situação, ele vai reverter essa circunstância, em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, toma cada um desses teus filhos que estão de pé. O Senhor sabe os momentos que eles estão passando. O Senhor conhece os corações. O Senhor conhece as circunstâncias, até mesmo melhor do que eles. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, vai de encontro, Senhor. Vai de encontro a cada um deles, Senhor. E começa trazendo a tua paz. Começa ministrando o teu refrigério, o teu bálsamo de Gileade sobre cada um deles, Senhor Deus. Para que eles tenham certeza de que tu estás com eles. Em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos. Amém? Amados, verso 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Agora olha aqui para mim. Aqueles discípulos estavam passando momentos difíceis, sim ou não? No meio do mar, ondas altas, de madrugada. Queridos, agora olha para mim. Quem é que poderia fazer alguma coisa por aqueles discípulos naquele exato momento? Humanamente falando. Vamos pegar o telefone aqui, vamos ligar para a guarda costeira. Vem ajudar a gente. Será que os barcos, os outros pescadores, teriam como fazer alguma coisa por eles naquele momento? De madrugada, ondas altíssimas, muito vento. Qual é o pescador, por mais experiente que fosse, que ousaria entrar no mar naquelas circunstâncias, naquela hora, para ajudá-los? Quem poderia ajudá-los? Ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Haverá circunstâncias na minha e na tua vida, que por mais que nós tenhamos muitos amigos, por mais que nós tenhamos muitas pessoas que nos amam, por mais que nós tenhamos muitas pessoas que gostariam de fazer alguma coisa por nós, haverá momentos na minha e na tua vida que ninguém vai poder fazer nada. Haverá momentos na sua vida que você vai olhar para os lados, assim, para trás, para frente, você não vai ver ninguém. Sabe aquela pessoa, aquele amigo influente? Não vai estar por perto. Sabe aquele teu parente que tem uma condição financeira maneira? Vai estar inacessível. Sabe aquela pessoa que gosta demais de você e que já falou, tamo junto? Sumiu. E agora, como diria o Chapolin Colorado, quem poderá nos defender? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Humanamente falando, aqueles que nos amam, em determinadas circunstâncias não vão poder fazer nada pela gente. Mas esse Deus, não há nada, nem ninguém, nem circunstância alguma que possa impedi-lo de fazer algo por você. O mar está revolto. Isso não é problema para ele. Mas as ondas estão muito altas. Isso não é problema para ele. Pastor, está ventando muito. Isso não é problema para ele. Eu me lembro que eu passei uma vez por uma situação muito complicada. E eu murmurei com Deus sobre isso. Falei, Senhor. Aí comecei a fazer a relação, Pai, fulano, podia fazer, não, ciclano, Bertano. Fui falando algumas pessoas, sabe, que eu sei que poderiam me ajudar. Aí Deus falou assim no meu coração, sou eu que te sustento. Queridos, às vezes Deus faz isso de propósito para que nós entendamos, de uma vez por todas, que a nossa provisão, o nosso socorro, o nosso auxílio, a nossa bênção, a nossa vitória, vem dEle. Não vem de mais ninguém. Quando Ele quiser usar alguém para nos abençoar, Ele usa. Mas nós precisamos entender que é dEle que vem, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É dEle que vem, querido.
Ele pode usar um homem, ele pode usar uma instituição, ele pode usar uma empresa, ele pode usar quem ele quiser, mas é dele, vem dele. E pode haver momentos na tua vida que ninguém vai poder fazer nada por você, por mais que te ame, por mais que queira, por mais que deseje, não vai poder, porque ele não vai permitir. Você está conseguindo compreender? Isso é para que você não murmure, porque eu murmurei, eu falei, Senhor, fulano podia me ajudar, fulano também podia fazer, ciclano, bertano, fui dando uma lista para Deus de pessoas que poderiam realmente fazer alguma coisa por mim, e hoje eu entendo que aquelas pessoas não fizeram, não foi porque não quiseram, não foi porque não se importaram, não se preocuparam comigo, não foi porque não me amam, mas não fizeram porque Deus não permitiu que fizesse. Esteja preparado, porque se você nunca passou, você vai passar por momentos que Deus não vai permitir que ninguém faça nada por você, é você e Ele. As pessoas até vão querer, mas não vão conseguir. De repente, conjecturando os barquinhos na praia, os amigos, né? Gente, mas aquela galera no mar lá, pô, a gente precisa chegar até eles, pô, mas não tem como, cara, olha essas ondas como é que estão, olha o vento. Vamos chegar lá como? Não tem como. Momentos que as pessoas até vão querer te ajudar, mas não vão ter condições de fazer nada por você. Mas Deus sempre vai poder te ajudar. Aleluia. Foi isso que Ele fez com esses homens. Por isso não murmura, querido. Pastor, passando uma situação, pastor, parece que todo mundo me esqueceu. Porque no nosso meio, vamos ser sinceros, né, queridos? Tem uma galera aí que é meio biquinho, né? Fica doentinho, fica resfriado, fica 2, 3 dias sem ir à igreja, se ninguém liga. Quando volta, volta de biquinho. Fiquei 3 dias sem ver a igreja, ninguém nem perguntou por mim. Vocês me abandonaram. Deixa eu te perguntar, Jesus te abandonou? Jesus estava lá com você quando você estava na cama, no hospital? Estava. Que não abandona. Nós podemos te abandonar, podemos te esquecer, podemos falhar com você. Mas Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te esquecer, Ele jamais vai falhar com você. Então entenda isso nessa noite. Pastor, não fizeram nada por mim. É Deus. Lembra que uma vez encontrei com um irmão, nessa fase que eu falei para os irmãos, difícil, né? Estava indo para casa um domingo, estava sem carro. Encontrei com o irmão de carro. Oi, pastor, tá paz? Falei, paz, mas tá indo para onde? Eu falei, estou indo embora para casa. Ué, cadê o carro? Eu falei, irmão, o carro está na benção, aí na oficina. Só Jesus para ter misericórdia. Não, entra aí, varão, vamos embora, eu vou te levar. Me levou em casa, lá em São Cristóvão. Eu falei, não, varão, domingo tarde já, a gente saiu daqui tarde. Tem ensaio do coral e tudo. Eu falei, não, varão, fica tranquilo, eu vou. Não, varão, vou te levar aqui, querido, vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu tenho carro hoje, mas eu vim ter carro depois de velho, querido. Sempre andei de ônibus. Nunca tive dificuldade com isso, não. E eu até hoje não tenho. Eu ando de carro, porque é claro, hoje Jesus me deu, né? Aí não seria nem, seria até burrice, né? Tem o carro, vou de ônibus, porque a não ser quando a gente quer economizar uma gasolina, que o negócio não está fácil, mas do contrário, né? Só quando a gente às vezes fazia a compra, eu falei para minha esposa, filha, eu vou parar na porta de casa. Na outra época, que hoje, graças a Deus, nem disso eu preciso mais, irmão. Jesus é tão bom, que Jesus é tão maravilhoso, que hoje eu tiro as compras dentro do carro, da mala do carro, boto no carrinho, Sandra. Vou andando com o carrinho até dentro do elevador, subo o elevador, paro dentro da minha cozinha, queridos. Com um carrinho de compra. E sabe, no parente para os irmãos, de vez em quando eu faço isso, queridos. Eu estou falando aqui diante de Deus, amado. Minha esposa sabe disso. Às vezes eu estou indo, Lucas, com um carrinho de compra, né, para levar para casa. As lágrimas escorrem. Porque eu cansei de subir morro, Sandra. Cheio de bolsa. Querido, Jesus é fiel. Hoje, Ele continua me tratando. Mas todas as vezes que eu me lembro, que eu vivo o que eu estou vivendo hoje, eu me lembro do que eu passei. Ele tratou comigo. Porque eu murmurei por um tempo, João, mas depois eu comecei a entender que era tratamento. Eu falei, Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Carlos uma vez falou, varão, eu nunca te vi de cara feia, eu nunca te vi reclamando. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Você está entendendo, queridos? Mas porque eu me sujeitei, eu me submeti e me sujeito e me submeto ainda hoje ao tratamento dele. Você está conseguindo entender?
É o que Ele está fazendo comigo e com você hoje. Nos tratando, queridos. Nos tratando, é isso que eu aprendo aqui. Mais um pouquinho que a gente já está terminando, eu não vou muito longe não. Verso 26, por favor. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Olha para mim. Vamos visualizar o quadro para você entender. Eu já estou terminando. A gente vai cantar mais um, né? Vamos cantar mais um, né? Glória a Deus. Eu olhei, o povo ficou calado, ninguém levantou, balançou a cabeça e falei, deu ruim. Então olha aqui para mim, os discípulos no meio do mar, sim ou não? Passando aquela tempestade toda ali, né? Aí de repente aparece um vulto andando sobre as águas. Olha para mim, igreja. Quem é que estava andando sobre as águas, hein? Quem era? Quem era, igreja? Jesus! Só que eles olharam para Jesus e pensaram que era o quê? Está escrito ali. E disseram o quê? É um... Olharam para Jesus e viram um fantasma. Sabe o que eu aprendo aqui, amados? Que as adversidades, as tempestades, elas tiram de nós a capacidade de discernirmos o que nós estamos vendo. Diante das tribulações, amados, muitas vezes nós vemos uma coisa, sendo que não é nada daquilo que nós estamos vendo, é outra totalmente diferente. E o que é mais perigoso ainda, diante das tempestades e das adversidades, nós corremos o risco de olharmos para o próprio Jesus e não o reconhecermos. Corremos o risco de não percebermos Deus agindo na nossa vida. Você está conseguindo compreender? Corremos o risco de não vermos Deus nos acontecimentos, porque nós temos a falsa ideia de que Deus só age nas coisas boas. Aconteceu coisa boa, Deus está no negócio. Uma vez um pastor falou um negócio que eu achei interessante. Ele falou assim: Jorginho, amigo meu, nem toda porta que se abre é Deus, e nem toda porta que se fecha é o diabo. E é verdade. É verdade. Eu vou falar, eu sei que eu posso falar que ele não vai brigar comigo, mas meu filho Daniel está querendo trabalhar. Está na idade mesmo e tal, enfim. E eu tenho falado para ele, falei até para uma pessoa hoje que veio conversar comigo sobre ele. Falei assim, bom, pastor, eu vou ver lá e tal, um negócio, me dá o currículo dele que eu vou levar. Eu falei, amém, mano, uma alegria, pode levar e tal. Aí depois ele veio falar comigo, falou, pastor, já deixei o currículo lá, o cara falou que, ó, pode esperar que tá tranquilo. Aí, como é que o senhor está? O senhor está bem, está tranquilo? Eu falei, amado, eu estou tranquilo, porque está nas mãos de Deus, porque eu já falei para Deus, meu filho e minha esposa, eles sabem. Ao Senhor, claro que eu quero que uma porta de emprego se abra para o meu filho, mas Senhor, eu quero que se abra uma porta tua. E sabe o que eu já falei para Deus, querido? Se você não concorda com a oração, você não tem problema nenhum. Eu estou falando porque eu oro pelo meu filho, assim, eu falei, Senhor, ainda que para ganhar um salário mínimo, se for uma porta tua, eu quero. Agora, eu rejeito uma porta do diabo, ainda que numa multinacional. Eu estou falando porque eu oro assim pelo meu filho. De repente, se eu orar assim pelo teu, você vai ficar de cara feia comigo, né? Mas eu oro assim pelo meu. Porque nós temos a falsa ideia de que coisa boa, Deus está no negócio. Coisa ruim, Deus não está. Deixa eu dizer uma coisa para você. Parece ser meio contraditório o que eu vou falar, mas eu vou falar e vou te explicar. Às vezes vão acontecer coisas ruins na tua vida, que Deus está no negócio, viu? Que Deus está no negócio.
Trabalhei numa determinada empresa que de repente fui mandado embora. Já contei isso aqui para os irmãos também. De repente, entendi nada. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Queridos, recebi tudinho, até mais do que eu tinha direito, eu recebi. Não passou 3 anos que eu saí dessa empresa. Sabe o que aconteceu? A empresa faliu. Isso já tem mais de 20 anos. Há poucos dias atrás, que uma amiga minha falou para mim no Facebook, Jorginho, mês passado que eu consegui terminar de receber a minha rescisão. Quase 20 anos, querido. Quando eu saí, eu recebi tudinho e mais alguma coisa. Mas quando eu fui mandado embora, ser demitido é bom, igreja? Ser demitido é bom? Não! Você está conseguindo entender? No momento não foi bom, foi ruim. Mas depois eu entendi. O que a Bíblia diz em Romanos 12:2? Que a vontade de Deus, ela é... Viu como é que vocês conhecem? A primeira coisa, a vontade de Deus, ela é boa. Não é assim que diz Romanos 12:2? Mas vamos ser sinceros. Humanamente falando, é sempre boa, querido. Aquele namoro que de repente termina. Ai, pastor, gostava tanto dele, pastor, ele era um gatinho, pastor. Aquele namoro que terminou. Foi Deus, às vezes Deus está no negócio, filho. Deus está dando livramento. Você está conseguindo entender? Então, amado, é isso que eu aprendo aqui. As adversidades, muitas vezes, elas tiram de nós a capacidade de entendermos esse negócio. E eu vou dizer uma outra coisa para você. Muitas vezes, Deus trabalha mais na gente, na tempestade, do que na bonança. Você sabia disso? Quer ver como é que você vai entender? Você está no mar. Vou usar o exemplo aqui dos discípulos. Está no mar, dentro de um barquinho. Um mar tranquilo, piscininha, como o pessoal fala, né? Acabou de almoçar, acabou de comer aquele pãozinho, aquele peixinho que Jesus multiplicou. Aí entrou num barquinho, deitou, ó, só no balanço das ondas. Acontece o que contigo? Ainda mais o pastor Jorge, que já gosta de um cochilo. 2 balançadas do barco já era, já foi o menino. Porque o mar está o quê? Mar batendo, entrando água no barco. Quem é que dorme? Quem é que dorme? Ninguém dorme. Só Jesus que dormiu no meio da tempestade. Acho que estava até fingindo para tirar onda com aqueles camaradas. Mas enfim. Ninguém dorme, queridos. Espiritualmente falando, deixa eu dizer uma coisa para você, é a mesma coisa. Deus às vezes não permite bonança, porque sabe que na bonança a gente relaxa. Na bonança a gente, ó. Tá tudo bem, pastor. Aí Deus de repente manda uma febre no filho, do nada. Você está conseguindo entender? Pastor, o senhor está pregando maldição? Não, nada disso. Nada disso. Mas Deus de vez em quando deixa o vento se levantar, sabe as ondas? Para a gente começar a clamar, né? Para a gente correr para os pés dele. Quando está tudo bem, a gente ora, querido. Quando está tudo certinho, a gente ora. Qual é o pai que ora pelos filhos, pela saúde dos filhos, os filhos saudáveis? São poucos. Eu oro pelo meu pequeno ali todo dia, porque se ele só dorme, se eu for orar com ele, senão ele não dorme. Eu tenho que ir lá orar junto com ele. Então a gente acaba orando todo dia por ele, mas pelo grandão lá, de vez em quando eu esqueço, Daniel. De vez em quando eu esqueço de orar por ele. Estou falando de mim. Você está conseguindo entender, queridos? Então isso que eu aprendo aqui. Não deixe as adversidades tirar a tua capacidade de ver Jesus na tua vida, não. Lembra dos discípulos a caminho de Emaús? Reclamando um com o outro. Aí chegou um camarada no meio dos dois. Um se chamava Cleopas, o outro eu não sei, que eu acho que a Bíblia nem fala o nome dele, né? Aí chegou um camarada no meio dos dois. Vocês estão falando de quem? Aí Cleopas ainda deu até uma bronca no camarada que apareceu. Ô irmão, se fosse hoje em dia ele ia falar assim, tu não vê televisão não? Tem internet, Facebook, WhatsApp? Cara, abre o Instagram aí que tu vai ver, só se fala disso, o tal do Jesus aí, que era nosso mestre, poderoso em obras, palavras. A gente pensava que é ele que ia redimir Israel. Morreu, 3 dias já, morreu. Tu não está sabendo disso, não? E o visitante, né, continuou. Eu sei que você conhece a história. Chegaram onde tinham que chegar,
o visitante ia seguir direto. Eles falaram, não, cara, tá tarde já, cara. Fica aí com a gente, não vai embora não. O visitante aceitou, entrou com eles em casa, sentou à mesa. É quando o visitante pegou o pão, que ele partiu, aleluia. Ninguém partiu o pão igual a ele. Eles reconheceram. Estavam andando o tempo todo, murmurando, reclamando com o próprio Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que Deus está vindo, como diz meu amigo pastor Luiz Almeida, no WhatsApp do céu agora. Às vezes, nós estamos murmurando com Deus por uma vitória, que a gente acha que vai chegar, quando na verdade a vitória já veio. Aqueles camaradas estavam reclamando de Jesus, que disse que ia ressuscitar. Jesus já estava ali no meio deles. A promessa em pessoa. Aleluia. Ali junto com eles. Mas eles foram incapazes de reconhecer. Porque estavam com o coração tomado de incredulidade. Estavam com o coração tomado pelas circunstâncias aparentes. Estavam com o coração tomado pelo tempo. Embora, queridos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Jesus em todo o tempo falava para eles, está chegando a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos pecadores, mas ao terceiro dia, ele vai ressuscitar. Queridos, a Bíblia é bem clara, a Bíblia diz que aqueles homens estavam no terceiro dia. O que eu quero dizer com isso? Que se eles estivessem no quarto dia, eu até daria razão. Pô, o mestre falou que era no terceiro dia, mas hoje já é o quarto. Ou seja, a promessa já passou. Queridos, a promessa ainda estava na validade. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. A promessa de Deus para você ainda está na validade, tá, querido? Não expirou a data, não. Ele não esqueceu de você, não. E aí a Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram. E a Bíblia diz que Jesus desapareceu na frente deles. E aí a parte que eu mais gosto dessa passagem, que um olhou para o outro e falou assim, aleluia, acaso não nos ardia o coração? Quando ele falava com a gente, quando ele pelo caminho expunha as escrituras para a gente. Queridos, em nome de Jesus, não deixa que as adversidades façam o seu coração parar de arder por Jesus. Não deixa que os problemas façam o seu coração parar de arder por Jesus. Ainda que as coisas não aconteçam como você gostaria que elas acontecessem, porque de vez em quando o negócio parece que está na direção contrária. Mas o coração não pode parar de arder. Um louvor que a gente canta, né, queridos? Me perdoe a expressão só para você entender. Muitas vezes da boca para fora. Se Deus fizer. Se não fizer. Mas será que é assim mesmo, querido? Ou se ele fizer, ele é Deus. Oh, glória, aleluia. E se não fizer? Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se a porta não abrir, querido? Se a doença vier, ele é Deus. Se o câncer vier, ele é Deus. Se eu for curado, ele é Deus. Se ele me levar, ele é Deus. Ele sabe o que ele faz. Ele não é obrigado a fazer as coisas como nós queremos que ele faça para que a gente o ame, para que a gente entenda que ele é Deus, para que a gente entenda, não. Não, às vezes ele faz o contrário. Para a gente fechar, o pessoal pode vir subindo aqui, por favor, queridos. Me lembro uma vez aqui na congregação da Coroa, a gente estava no domingo de manhã, nunca mais eu esqueci isso, escola bíblica dominical. Daqui a pouco uma senhora chegou desesperada na porta da congregação, chorando. E aí a Vanessa e o Fábio foram acudi-la, que eles conheciam ela e tal. E eu estava dando a aula na hora, mas eu prestei atenção, até porque o negócio ficou assim meio... distraiu todo mundo, disperso, né? Aí, enfim, falaram com ela e tal, aí ela entrou, falei, Vanessa, traz ela aqui. Eu não sabia o que estava acontecendo. Aí, o que está vendo, filha? Aí ela pediu, ora por mim, ora pelo meu filho está com... Eu não lembro o que foi, não sei se era dengue, eu não lembro o que foi.
Vem cá que nós vamos orar. Oramos por aquela mulher ali, crendo que Deus vai fazer alguma coisa, queridos. Cheio de fé. Senhor, obrigado porque nós cremos que o Senhor já curou essa criança e oramos e tal. De manhã. Aí quando a gente foi de tarde para a congregação fazer evangelismo, irmã Ana, chegamos de tarde na congregação. Aí daqui a pouco chega o Fábio, abatido. Ô Jorginho, sabe aquela criança que nós oramos? Falei, sim. Acabou de falecer. Em contrapartida, eu trabalhei com capelania prisional aqui nesse presídio aqui acho que é Frei Caneca. Não, é Hélio Gomes, na época. Eu me lembro que eu estava lá num culto lá, aí um rapaz, um garoto, um dos presidiais chegou para mim e falou assim, Jorge, chamava de Jorge, ora pelo meu filho. Minha esposa esteve aqui, veio me visitar e falou que meu filho está com bronquiolite, eu acho que o nome é esse. Eu nem sabia que existia esse negócio, queridos. Eu, quando pequeno, eu tive bronquite. Mas esse negócio de bronquiolite, nunca tinha ouvido falar. Ora, porque está muito sério. O médico falou que o pulmãozinho dele está bem debilitado, não sei o quê. Eu falei, amém, vamos orar, querido. Eu ia lá toda semana, oramos pela criança. Uma semana depois, eu voltei lá para a gente fazer o trabalho. Ele veio me abraçar todo feliz, querido. Eu já tinha até esquecido. Caraca, meu filho foi curado. O médico falou que está tudo limpinho, pulmão, não tem mais nada. E eu glorifiquei a Deus com aquele rapaz ali, mas eu me lembrei da criança lá da coroa. Eu falei, Senhor, por uma criança nós oramos, o Senhor levou. Por outra nós oramos, o Senhor curou. É Ele, querido. É Ele que é soberano. É Ele que faz como Ele quiser fazer. Fique em pé comigo na presença do Senhor, queridos, que a gente precisa terminar por causa do horário. Eu já até passei um pouquinho. E ainda tinha um monte de coisa aqui para falar para você. Mas você já ouviu o suficiente nessa noite. Não deixe esse vento contrário te abater. Não deixe essa tempestade te fazer desistir. Não deixe essa tribulação convencer a você que Deus te esqueceu. Porque não é verdade. Baixa a sua cabeça. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós te louvamos. Te entregamos nossas vidas. Te entregamos, Senhor Deus, as tempestades que de vez em quando cruzam a nossa caminhada. Os ventos que às vezes insistem em soprar contra nós. As ondas que às vezes se agigantam, Senhor, e que tentam naufragar o nosso barco. Mas nós confiamos em Ti, Senhor. Nós estamos com os nossos olhos fixos no Senhor, certos de que Tu és o mesmo que dá ordem ao mar, ordem aos ventos, ordem, Senhor Deus, à chuva, e eles têm que Te obedecer. Por isso, Senhor Deus, nós Te louvamos, porque sabemos que mesmo em meio à tempestade, mesmo muitas vezes, como dizem, no olho do furacão, Senhor, Tu estás no controle das nossas vidas, Senhor. Por isso Te louvamos nessa noite. Nos ajuda. Enquanto a tempestade não passa, Senhor, enquanto a bonança não chega, nos guarda. Não deixa, Senhor Deus, o nosso barco afundar. Não deixa, Senhor Deus, que os ventos derrubem a nossa casa, mas que ela esteja firmada na rocha. Aleluia, que é Jesus, na rocha que é Cristo. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos louvar.